Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse de todos, da sociedade, do telespectador, de quem acompanha este espaço e sabe da sua determinação de prestar serviço, que envolve comentários sobre o nosso dia a dia, mas, acima de tudo, alerta para o que deve preocupar permanentemente a todos nós. Nível de bem-estar, qualidade de vida, é um desejo de todos, responsabilidade de muitos, mas, acima de tudo, preocupação que deve nortear os nossos passos, desde os primeiros aos últimos. Por isso, prevenção ao suicídio. O tema de hoje do Democracia é um chamamento, inicialmente à atenção de todos, pelo que será exposto pelos nossos convidados, especialistas em suas áreas, notáveis no trabalho que desenvolve, mas, acima de tudo, com a disposição de contribuir para o entendimento, com um chamamento à postura que é recomendável sempre em nossas vidas. Trazemos para o Democracia de hoje, para falar, repito, sobre prevenção ao suicídio, a doutora Eliane Tonello, psicóloga clínica. Doutor Ricardo Nogueira, entre muitos títulos, e esse talvez o primeiro dos títulos com os quais recebe o reconhecimento de todos, psiquiatra. E o doutor Vitor Stumpf, do CVV Porto Alegre e Regional do Rio Grande do Sul, que desenvolve esse trabalho voluntário, especial no atendimento às pessoas. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Eliane Tonello. Muito agradecida por estar aqui, muito feliz, por esse convite, porque a prevenção me atrai muito, pensar, porque uma sociedade em que estamos vivendo situações onde os hospitais estão lotados, as emergências estão lotadas, nos faz pensar que a prevenção é um tema importante, tá? E a gente sabe o que é um desafio complexo falar de suicídio, de prevenção. Então, acho que nada mais do que estarmos aqui com várias pessoas, diferentes áreas, para poder pensar e falar nisso. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, falar em suicídio é falar sobre morte, E morte é um assunto muito desagradável, Quando uma pessoa tem uma doença, e essa doença é uma doença incurável, e às vezes até terminal, o que acontece? Todo mundo se afasta da pessoa, não quer, às vezes faz que nem conhece mais, ignora, Inclusive está passando um filme aqui que eu recomendo a todos, que é Truman, é um filme com Ricardo Darín, que é a história de um paciente em fase terminal. Então as pessoas fazem que não enxergam ele, e não querem tratar desse assunto. Apesar que aqui nós já conseguimos, no caso do filme, um paciente que está com câncer. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje a questão do câncer, eu sou de um tempo que falar que tu tinha câncer era a mesma coisa que falar que tinha lepra. Hoje, se eu falar em lepra, a maioria das pessoas nem sabe o que é. Nem sequer pronunciado, era aquela doença. É aquela doença, quer dizer, hoje é a hanseníase. Hoje nós temos em todos os hospitais, o Hospital do Câncer Mãe de Deus, o Hospital do Câncer de cada cidade, Novo Hamburgo, eu vejo, tem outdoor, Hospital do Câncer. As pessoas hoje encaram essa doença, que é uma doença incurável, de frente. E na questão do suicídio, o suicídio é o câncer da psiquiatria, da saúde mental. E aqui no Rio Grande do Sul, cada vez, infelizmente, aumenta mais. Infelizmente, nós somos, de novo, o Estado brasileiro com a maior incidência de suicídio. Nós conseguimos rebaixar o Rio Grande do Sul no período que o atual ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, era o secretário de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, que teve a ousadia de criar um programa de prevenção ao suicídio. Então, nós reduzimos o suicídio aqui no Rio Grande do Sul em 12%, e em Porto Alegre, 20%. No entanto, terminou o governo, veio um outro governo, esse outro governo não fez nada, e agora nós estamos reivindicando ao atual governo para retomar
esse programa de prevenção do suicídio que tanto sucesso fez, mas só que até agora nós não estamos vendo uma atitude mais concreta, né? Esperamos que as pessoas saiam do imobilismo da crise, porque todo mundo só fala que tem crise, que não tem recursos, e diante do desespero, do desemprego, da crise, cada vez aumenta mais a incidência dos suicídios no Brasil, que o Brasil hoje é o país que tem a maior incidência de suicídio da América Latina e o 8º do mundo. Então, antigamente nós tínhamos 9 mil suicídios no Brasil, hoje temos 12 mil. E no Rio Grande do Sul, mais de 1.000. E o que é pior, agora está essa histeria de novo por causa das gripes. Antigamente era a gripe aviária que matou 284 pessoas. Agora é essa do H1N1. O que ocorre? Quantas pessoas morrem dessas gripes? 200. É muito, claro que é muito. Só que acontece que há décadas no Rio Grande do Sul morrem mais de 1.000 pessoas por suicídio. E o que foi feito? Só um único governo que fez alguma coisa. Tudo que é evitável e acontece é muito. Né? Menção à morte me lembra aí, mais uma vez, o genial Luiz Fernando Veríssimo. Não lembro exatamente como ele disse, foi mais ou menos assim. A morte, nada contra, mas deixa para lá o encontro com ela. Dr. Vitor Stump. Tudo bem, Batista? Os companheiros. Então, o CVV, ou Centro de Valorização da Vida, ele é muito pouco conhecido ainda da população, mas existe há mais de 50 anos e hoje ele conta com 70 postos no Brasil inteiro e nós fomos obsequiados, depois de muita luta, pelo Ministério da Saúde com um projeto piloto aqui no Rio Grande do Sul, que é, sim, de prevenção do suicídio, com o número 188, com chamadas gratuitas mesmo de celular, desde que originadas do estado do Rio Grande do Sul. Isto ocorreu por causa da tragédia da Boate Kiss e também porque o Rio Grande do Sul apresenta os mais altos índices de notificação de suicídio. O atual governo, percebendo a ação do CVV e de outras ONGs no Setembro Amarelo do ano passado, resolveu nos chamar e estamos algumas ONGs juntos com o governo do estado buscando uma política oficial de prevenção ao suicídio. Bom. Nós estamos falando em prevenção ao suicídio. As estatísticas são inevitáveis. Os números estão aí exatamente para estabelecer um registro, um controle, mas também a precaução, a prevenção. O Rio Grande do Sul tem um índice nacional de participação na economia que diminui ano a ano ou década a década, desde o início do século, primeira metade do século passado. Melhorou, claro, a partir de 30 um tempo, mas esta redução é constante. Não seria isto, doutor, uma das causas do aumento, quase que, ou se não na mesma proporção, do índice de suicídio? A média brasileira de suicídios, repetindo que o Brasil é o país que tem a maior incidência de suicídio da América Latina e o 8º do mundo. A nossa média no país é 5 para cada 100 mil. No Rio Grande do Sul é exatamente o dobro, é 10, 10,8, quase 11. E ainda chama a atenção que, além disso, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul é o dobro disso, é 22, é o dobro do dobro, né? E o que é feito? Isso que chama a atenção, porque nós temos todos esses dados, nós temos todos os diagnósticos, mas o que está sendo feito de prático? Nada. Absolutamente nada. É a reunião da reunião para chamar nova reunião. O pessoal adora reunião, palestra, encontrinho, workshop e não sei o quê. Agora o pessoal adora conversa fiada e blá, blá, blá. E não fazer nada. A única vez que se fez foi na época que o atual ministro do Desenvolvimento Social, não é por acaso que chega a ser ministro,
né, que foi secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, Seu Osmar campo de Terra, atuação. né, que teve a ousadia, né, por isso que se destaca, porque os outros não têm coragem, só ficam na conversa fiada, entendeu? Então nós temos que parar com o blá, 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 de fazer encontrinho, e é o encontrinho do encontrinho, todo ano tem, todo mundo fala a mesma coisa, repete a mesma coisa, mas ninguém faz nada, tá entendendo? É tudo enrolação, embromação. E essa frase que tu disse aí do Luiz Fernando Veríssimo é bem isso que tu falou. Morte, não, isso aí eu não quero saber, entendeu? Então tá todo mundo lá, ficam lá mamando nas tetinhas e não fazem nada. Então esse pessoal tem que tirar a bundinha da cadeira e ir para campo, fazer alguma coisa. Nós temos o mapa da violência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dá todos os dados sobre suicídio. Quando ocorre, aonde ocorre, o dia, a hora, a semana, o mês. Temos os dados do Centro de Informações Toxicológicas do Estado, o CIT, que é maravilhoso. Um serviço que trabalha 24 horas por dia, que está disponível para todas as emergências, pessoas que fazem tentativas de suicídio através da ingestão de medicamentos ou de outros tipos de inseticidas e etc. Tem um trabalho maravilhoso, fantástico. Aí o próprio CIT, que faz parte da FEPES, está ameaçado de ser extinto pelo próprio governo do Estado. Quer dizer, então esse pessoal está perdido. Eles têm que se organizar e valorizar o que é feito. Então, quem faz as coisas não é valorizado. E quem fica no blá, blá, blá e na conversa fiada, só fazendo encontrinhos, seminários, e colóquios, e silóquios, e workshop, a turma do blá, 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 que não faz nada, que adora ficar com a bundinha sentada, estão lá enrolando e embromando. Então, está na hora da gente acabar com essa conversa fiada e denunciar essa gente que não faz nada. É um desabafo, não é? E o desabafo é tão necessário para chamar a atenção. E, acima de tudo, para provocar o que tem muito mais de positivo do que negativo, que é a indignação. Indignação justificada é louvável. A indignação por nada não passa de provocação, não é verdade? Não é assim, Lia? Uhum. Fiquei pensando, né, na tua fala que tu trouxeste assim, que desde o início, né? Desde o início, sim. Eu acho que a prevenção também está dentro desse início, desse cuidado nas famílias, no querer gerar um filho, né? Que não adianta só tu ter o desejo de gerar o filho, mas sim gerar psiquicamente, antes, né, de desejá-lo. Eu acho que esse filme que tá passando, o documentário O Começo da Vida, eu acho que tem muito a contribuir para a sociedade, para começar a pensar, né? Porque o que se vê? Desespero, desesperança, desamparo, né? Nessas pessoas que vêm a cometer, enfim, tentativas de suicídio. Pensando nisso, né? No cuidado, a falta do cuidado inicial com essas mães. Acho que também isso falta na sociedade, se pensar, investir no cuidado com esse filho e com essa mãe. Precisa ser preparada a ser mãe. Se preparada para ser mãe e ter acompanhamento, ter ajuda de profissionais, se necessário. Mas assim, né, retomando, fiquei pensando no filme, o que ele nos traz. Assim, que tem uma frase: se mudarmos o início da história, mudamos a história toda. Eu acho que isso tem muito a nos dizer. Pois é, eu acho interessante, mas eu conheci uma outra frase dentro dessa linha de pensamento, que o início, o meio da história, às vezes é difícil tu mudar, né? Mas o final, sim, né? Né? O final tu pode fazer diferente, né? Porque o início já iniciou. O meio, agora o final tu pode fazer como tu quiser. Tu escreve a tua história do jeito que tu quiser. Ou seja, o final nós é que vamos fazer como a gente bem entender, né? Mas acho que também não perde essa ideia da importância do início da vida,
né, desse cuidado. Tem uma frase que um neurocientista traz. O afeto é a fita isolante das conexões neuronais. Quer ver, ontem, quando é que foi? Foi domingo. Dias atrás. Dia 22 de maio, foi o dia do abraço. Inclusive, o CVV fez uma campanha, né, Vitor? Aqui na Praça da Redenção, foi um trabalho muito interessante de dar um abraço. E o CVV de Novo Hamburgo, que é coordenado lá pelo Anildo Teixeira, né, divulgou um material que diz o seguinte: um abraço dissolve os problemas. É esse o dizer, Vitor? Né? O abraço é uma coisa que é um discurso silencioso, mas eloquente. Ontem, no Dia do Abraço, é a 5ª edição que o CVV faz aqui em Porto Alegre. Nós buscamos parcerias e ontem nós tivemos o pessoal do Outubro Rosa, do Instituto da Mama, abraçando conosco, voluntários pertencentes à Prefeitura de Porto Alegre, de muitas áreas da Prefeitura, Secretaria de Saúde, também abraçando e se dizendo encantados de participarem conosco. Nós com centenas de pessoas, muitas centenas, e foi interessante que apareceram pessoas do Japão, da Colômbia, do México, da China, que eu tive a ocasião de abraçar, e um surdo-mudo que fez assim, e aí a voluntária mostrou abraços grátis, e aí... O que prova que o abraço não precisa de palavras. E às vezes, quando tu não sabe o que tu vai dizer, não diga nada. Mas às vezes é bom também a gente usar as palavras na hora certa e correta. Eu tenho notado que todos esses entes e órgãos da área de saúde estão muito no populismo sanitário, uma demagogia. Então eles adoram o diazinho do abraço e essas coisinhas todas, mas fazer o que tem que fazer não fazem nada. Porto Alegre, junto com Curitiba, são as 2 capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio entre adolescentes, entre os jovens, na faixa etária dos 15 aos 29 anos. E o que está ocorrendo? Está cada vez aumentando mais o suicídio nessa faixa etária. E só para você ter uma ideia, a maior causa de morte entre adolescentes femininas, meninas, é o suicídio. E entre os meninos é a terceira. Eu pergunto aqui, o que é feito na área da prevenção do suicídio em Porto Alegre? Já foi feito, nós fizemos um treinamento aqui em 2009, lá com o prefeito Fortunati, aí nós conseguimos diminuir o suicídio aqui em Porto Alegre em 20%. A partir daí, nada mais foi feito. Então está na hora aí dos meus amigos da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a Fátima, o Ritter, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos parar aí, só distribuir papelzinho, panfletinho, que isso não leva a nada. Nessa faixa etária, a drogadição não contribui muito para o suicídio? Totalmente. Pois é isto que precisa ser dito, que precisa entrar essa informação em todos os lares, em todas as casas, em todos os ambientes. E eu vou te contar. Nós temos a residência médica em psiquiatria aqui do Hospital Mãe de Deus. E nós temos uma parceria internacional com a Universidade de Halifax, que fica no Canadá. E aí nós perguntamos para eles, mas vocês têm uma incidência de suicídio significativa no Canadá? Temos. Mas como é que vocês fazem para prevenir o suicídio? Aí diz o professor de lá, nós não prevenimos o suicídio, nós prevenimos a depressão, a drogadição, porque essas são as 2 maiores causas do suicídio. Então, cada vez mais nós temos uma incidência maior de dependentes químicos com tentativa de suicídio. Só para você ter uma ideia, nós temos uma unidade, a unidade São Rafael, que funciona no Hospital Espírita,
A unidade São Rafael tem 30 leitos. Esses 30 leitos são só femininos, para dependentes químicas. A incidência de suicídio é altíssima. O que ocorre? Por que as meninas tentam mais suicídio? Porque elas cada vez estão usando, com idade cada vez menor, precocemente drogas. Aí o que ocorre? Gestações indesejadas. E aí, num primeiro momento, elas tentam o aborto. Aí não conseguem abortar, elas se desesperam e tentam o suicídio. Então, nós temos trabalhos aqui, vários, comprovando isso. E por isso que eu cobro das autoridades sanitárias que, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. E agora é agora, porque os números estão aí. Os números da intoxicação por inseticidas, venenos e medicações nessa mesma faixa etária, através do Centro de Informações Toxicológicas, aumentaram barbaramente, um aumento assim estratosférico, e nessa faixa etária. E aí eu cobro, o que está sendo feito? Sendo que já foi feito e com sucesso. Agora, o que tem? Tem uma burocracia, que eu chamo de burocracia, que tem 3 secretarias, 3 departamentos para tratar da mesma coisa. E os 3 não fazem nada, porque aí um gosta, outro não gosta, um simpatiza, outro não simpatiza, mas então nós estamos vivendo num populismo demagógico, sanitário, que não leva a absolutamente nada. Fica nem cachorrinho atrás do rabo. Então está na hora de parar e tomar uma atitude digna, entendeu? Os 3 não se correspondem. Não, um é contra o outro gosta do outro é simpático, mas ninguém pode mexer, são os intocáveis, né? E cada vez mais os fatos vão ocorrendo e esses intocáveis lá, essas vestais, não fazem absolutamente nada. Eles só gostam de dar palestra. Digamos, mudando um pouquinho o foco, o Centro de Valorização da Vida tem várias iniciativas, uma das quais é o atendimento para jovens, porque o jovem não usa o telefone, ele gosta de teclar. Então o CVV iniciou há poucos anos com atendimento por chat e atendimento por Skype também, e alguns postos brasileiros atendem por e-mail também. Basta acessar no Google a página CVV e vai vir o site e tem um direcionamento para atendimento e jovens principalmente que usam isso aí. Agora, isso aí que o Vitor falou é muito importante. Tem um outro site que foi criado por umas meninas lá de São Paulo, que é o SOS Jovem, que funciona 24 horas por dia. Esse site é de prevenção ao suicídio. É fantástico. Então, o trabalho que essas meninas estão fazendo. SOS Jovem. São meninas, não é por acaso, pessoas que já tentaram o suicídio, que têm uma experiência pessoal, e elas usam essas séries muito atualizadas como exemplos. Então, é um negócio fantástico. SOS Jovem. Inegável que é muito bom, mas é de uma classe social de média para alta, né? E a incidência entre as classes menores? Quem não tem esses equipamentos? Quem não tem esses instrumentos? Tem. Hoje todo mundo tem, não é? Tem até no celular. A gente pensa, né? Não, todo mundo tem. E essa gurizada aí, Batista, nos dá um banho de bola. Não, quanto à operacionalidade, sem dúvida. Não, né? mas isso que eu estou falando aqui agora... agora... Meu celular recebe muito bem e eu falo com muita naturalidade por ele. Até aí... Mas o celular, o que a gente menos faz é falar. O celular, hoje, para a gurizada, eles nem falam. Mas eu estou dizendo, o meu fala e recebe bem. Mas hoje, se tu for ver os celulares, né, eles têm milhares de aplicativos, né, e fáceis acesso. Então, esse aí é SOS Jovem e o do CVV também, que é sensacional. Né? Então o que está acontecendo, Batista? Como as autoridades perderam a autoridade e a capacidade, as entidades privadas têm que começar a fazer. Então, o CVV, por exemplo, o SOS Jovem, o Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Então, já que alguém não faz, alguém tem que fazer. A gente não pode ficar de braços cruzados. E vamos cobrar isso
né? E acho que agora está na hora já de não só cobrar, mas de exigir esse direito, o direito à vida. Porque a vida da população e principalmente atualmente dos jovens que estão ocorrendo suicídio. Mas vocês atendem todas as faixas sociais, Todas as faixas, os níveis. todos os níveis sociais. E, inclusive, fiquei, né, pensando assim, as falas de vocês, o quanto está carente de olhar, né? Tanto as crianças, porque também acontecem em crianças, jovens, adultos, todas as faixas etárias. Então, a carência do olhar que começa lá na família, né? No pai, na mãe. O quanto isso está carente. O próprio sistema leva né, ao estresse, à depressão, à busca de coisas materiais e está se esquecendo, está se deixando de lado a importância do olhar, do cuidado com aquela criança, com aquele bebê. Isso eu acho que a gente não pode negar, porque a gente acaba caindo no, né, tem que ser o público, né? Mas e a família lá? Está vindo de lá. Afeto não se terceiriza. Afeto não se terceiriza. Cuidado não se terceiriza. Não se terceiriza. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento da democracia. A doutora Eliane terá aqui a prioridade na retomada para completar o raciocínio, a informação, caso queira, sobre o que falava da atividade da sua clínica, né, e do tipo de pessoa que atende sem que haja qualquer diferença ou preconceito. Né? É fundamental quando tratamos de gente, porque são cuidados sobre pessoas que estão, acima de tudo, antes de tudo, fragilizadas.